Muito bem, estamos ao vivo. Como sempre, eu vou colocar aqui o tema da live e fixar o comentário para você que está assistindo e que vai acompanhar aqui no Instagram ao vivo. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Hoje é dia 24 de junho, estamos aí no meio de uma pandemia e eu vou falar hoje sobre comunicação não violenta. Como que a comunicação não violenta pode mudar a sua vida, tá? Eu vou explicar um pouquinho da onde que surgiu, quem que criou, vou trazer um pouquinho de teoria aí e vou mostrar esquematizado, né? Como que a gente pode colocar essa comunicação em prática e por que ela é importante. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu não pretendo aqui de forma alguma, né, encerrar esse assunto ou, enfim, que vocês saiam daqui super aprendendo a aplicar a comunicação não violenta, né, que vocês saiam daqui expert em comunicação não violenta. Até porque esse é um tema muito profundo, né? Apesar de parecer simples, é tema que tem cursos, que tem formações, tá? Tem bastante conteúdo na internet sobre isso. E a minha ideia aqui, então, não é dar o curso nem nada disso, né? Mas a gente falar sobre esse tema, despertar o interesse de vocês sobre esse assunto tão importante que é a comunicação não violenta, tá? Ao longo dessa semana, então na semana passada eu coloquei uma enquete aqui no Stories, perguntando no Instagram, perguntando que tema que vocês gostariam de ver. Então, entre luto perinatal, que é quando a mãe perde o seu bebezinho, ou entre a maternidade real, né, e os desafios aí da maternidade real e maternidade possível e comunicação não violenta, e foi esse o tema que venceu aí a enquete. Então, ao longo dessa semana, desde segunda-feira, terça-feira e hoje, eu coloquei posts falando sobre a comunicação não violenta. Na segunda-feira expliquei de forma geral o que é. Na terça-feira eu expliquei sobre o primeiro pilar, são 4 pilares, né? Então, expliquei sobre o primeiro pilar da comunicação não violenta, que é a observação. E hoje eu coloquei um post falando sobre sentimentos, que é o segundo pilar da comunicação não violenta, tá? Então, da onde que vem esse termo, né? Por que comunicação não violenta? CNV, né, que é a abreviação de comunicação não violenta, foi esquematizada por um autor, um psicólogo americano na década de 60, mais ou menos, chamado Marshall Rosenberg, tá? Marshall Rosenberg. E na época ele também teve o apoio de Carl Rogers, o que é muito significativo, por exemplo, para a abordagem que eu trabalho. Então eu trabalho conforme a abordagem aí para quem é psicólogo, né? Abordagem centrada na pessoa, que um dos principais fundadores, autores dessa abordagem é Carl Rogers, e ele super apoiou o Marshall Rosenberg na época que ele estava desenvolvendo e esquematizando esse modelo de comunicação. Tá? Então tem tudo a ver. Quando a gente fala de criação com apego, disciplina positiva, comunicação não violenta, ou abordagem centrada na pessoa, a gente está falando mais ou menos dos mesmos princípios, dos mesmos valores, o que faz muito sentido para mim, que é com o que eu trabalho, que é a forma como eu atendo, que é a forma como eu escolhi cuidar da minha filha, criar minha filha, e é quase que uma filosofia de vida que eu tenho para mim, né, que eu procuro adotar sempre essa postura. Tá? Então, na época que Marshall Rosenberg começou a trabalhar com comunicação não violenta, era muito voltado para jovens e pessoas que enfrentavam questões raciais muito fortes. Então, tinham muitos conflitos por conta de conflitos raciais, tá? Racismo, enfim. E a partir daí ele conseguiu esquematizar a comunicação de tal forma que pudesse ser aplicada em várias outras áreas. Então hoje tem empresas que aplicam comunicação não violenta, a área jurídica aplica comunicação não violenta, a própria educação parental, entre diversos outros ramos, tá? Comunicação de casal, enfim. Oi Lau, chegou, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. A Camila também tá aqui, a Magda, quem mais? Raquel e a Kátia. Muito bem. Então, continuando, né? Eu vou sempre olhar aqui para minha colinha, tá? Tudo que eu vou falar aqui é baseado nesse livro. Eu sei que aparece ao contrário aí para vocês,
né? Mas é esse livro aqui, vocês conseguem ver mais ou menos a carinha dele, tá? Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Super recomendo esse livro. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo, que aí eu consigo mandar o e-book para você, tá bom? E aí, além de outros esqueminhas aí voltados para a comunicação não violenta. Então, é um modelo de comunicação pensado, então, para mediação de conflito. Oi, Kênia. Fortalecimento de laço, para manter bons relacionamentos. E por que eu acho importante trazer esse tema aqui na minha página, em que eu sempre estou falando de maternidade? Porque eu acredito muito, muito mesmo, que se a gente consegue mudar a nossa forma de se comunicar, a gente vai conseguir ter mais sucesso profissional, a gente vai conseguir se relacionar melhor com o nosso parceiro e, principalmente, ensinar e se relacionar melhor com a nossa criança, com nossos filhos. Tá? Porque nós somos uma geração emocionalmente analfabeta. Essa é a grande verdade, né? Nós somos a geração do engole o choro, nós somos a geração do você não tem motivo para chorar, do criança não tem querer, não é assim? A gente cresceu ouvindo isso. Então a gente cresceu ouvindo que você não precisa chorar por isso, né? Ou se a criança estava triste, ou se a criança ia, sei lá, tomar vacina, ela logo ganhava um doce, ganhava alguma coisa para cessar o choro, né? Então a gente cresceu sem saber identificar as nossas emoções e muito menos lidar com elas. E na vida adulta é que a gente carrega então os ônus e bônus de tudo isso, né? Na verdade, mais ônus, porque a gente tem dificuldade de se expressar, a gente tem dificuldade de falar o que a gente sente, a gente tem dificuldade de pedir para o outro o que a gente espera, o que a gente quer. Então, a nossa comunicação acaba sendo baseada em ataque. Acaba sendo baseada em conflito, acaba sendo baseada em ameaça. E se a gente não mudar hoje, né, na vida adulta, e principalmente para quem é mãe, não mudar essa forma de comunicação agora, fica muito mais difícil você conseguir criar uma criança, né, um ser humano que vai conseguir se expressar, identificar os seus sentimentos, expressar os seus sentimentos, trabalhar um pouquinho a questão da empatia nessa criança também, né? A Kênia bem lembrou, vou te dar um bom motivo para chorar. É bem isso. Né? Se você tá chorando à toa aí, eu vou te dar um bom motivo para chorar. E assim, o que eu sempre trago aqui, tá? A minha intenção não é culpar os nossos pais, muito pelo contrário. Todo mundo faz o melhor que pode com os recursos que tem. Os nossos pais nos trataram daquela forma porque eles foram tratados daí para pior, né? Eu tenho certeza que eles melhoraram e evoluíram muito do que a criação que eles receberam. E é o nosso papel também quando a gente fala de desenvolvimento e de evolução, que a gente melhore aquilo que a gente recebeu e proporcione o melhor para os nossos filhos, tá? Então, por isso, um convite a gente começar a falar aí sobre comunicação não violenta. Nesse convite, eu quero que você esteja muito aberta, né? Eu quero que você esteja, de fato, com o coração aberto, porque para que esse tipo de comunicação dê certo, é interessante a gente sempre praticar a empatia e você estar disposta a mostrar as suas vulnerabilidades, né? Normalmente, em comunicação, a gente fica sempre arredio, né? Sempre com o pé atrás, sempre esperando o movimento do outro para a gente, então, se movimentar. E o que a comunicação não violenta propõe é justamente ao contrário. É que quando você mostra suas vulnerabilidades, você então gera empatia no outro, porque o outro também tem as vulnerabilidades dele, né? O que Marshall Rosenberg coloca é que toda comunicação, independente de como ela vem, ou todo comportamento, então seja grito, acusação, agressão física ou agressão verbal, tudo isso são necessidades não atendidas, né? Uma tentativa de comunicar essas necessidades. E todos nós temos necessidades que precisam ser satisfeitas. Algumas necessidades são universais, todo mundo tem, e outras já são mais individuais, tá? Mas todo mundo tem as suas necessidades que são em maior ou menor grau satisfeitas, tá? Como assim? Que tipo de necessidade? A começar por necessidade fisiológica, né? Todo mundo tem aí necessidade de respirar, de comer, de dormir, de beber água, tá? Então são necessidades que todo mundo tem,
tá? Até para que a gente consiga pensar em necessidade de uma forma um pouco maior. Então, uma necessidade que vem muito nos meus atendimentos, necessidade de ser aceita, necessidade de ser acolhida, necessidade de se sentir valorizada, necessidade de celebrar sonhos e conquistas, necessidade de elaborar um luto, necessidade de conexão espiritual, necessidade de integridade física, de se sentir segura, de se sentir acolhida, necessidade de compreensão, de amor, percebe? Então todo mundo tem essas necessidades. A comunicação não violenta parte deste princípio, né? E todas essas necessidades carregam sentimentos. Quando essas necessidades são ou não satisfeitas, você vai sentir algo, tá? Ela sendo satisfeita, você vai sentir uma coisa, ela não sendo satisfeita, você vai sentir outra coisa. Então isso a gente precisa ter em mente quando a gente fala de comunicação. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu costumava ministrar treinamentos sobre comunicação. E algo que vinha muito, e principalmente em mundo corporativo, em que todo mundo é meio melindroso, assim, né? Todo mundo vive cheio de cuidados, cheio de aparências, politicagem e tudo mais, vinha muito informações do tipo, eu não sou responsável pelo que você entende, eu sou responsável pelo que eu digo. Já ouviram falar? Coloca aqui se vocês já ouviram falar, né? Não sou responsável pelo que você entende, só pelo que eu digo. E, vamos lá. Se a gente quer se comunicar, envolve em que a mensagem que vocês quer passar precisa chegar do outro lado da forma como você espera. E a responsabilidade da sua comunicação é sua, inclusive como essa mensagem vai chegar do outro lado, tá? Então, o primeiro convite aqui é para que você se desarme. E se desarme, esteja disposta a mostrar suas vulnerabilidades para poder, inclusive, gerar empatia no outro, tá bom? Bom, a comunicação não violenta, ela parte de 4 pilares, como eu tinha falado. Primeiro pilar é a observação. Segundo pilar é o sentimento. Terceiro pilar é as necessidades e quarto pilar é o pedido. Eu vou falar sobre cada um deles, tá? Então, o primeiro, observação. Fale sobre aquilo que você viu, sobre aquilo que está acontecendo, ou repita exatamente o que o outro falou. Nós temos, normalmente, a tendência a generalizar, a usar palavras como você sempre faz isso, você nunca faz isso, então você nunca me escuta, você sempre me ignora, você sempre tal coisa, você nunca tal coisa, né? Já num tom acusatório. Então, quando essa observação não acontece da forma correta e ela vem em forma de julgamento, né, de juízo de valor, de avaliação com relação à atitude do outro, provavelmente o outro já se armou para se defender. Né? E aí você já não começou a gerar empatia a partir daí. Quando você relata exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo, ou quando você usa as palavras da própria pessoa, quando você parafraseia a outra pessoa, a tendência é que ela te escute, porque você está falando de fatos, né? O que uma câmera veria é aquilo que você vai relatar, certo? O que de fato aconteceu, tá? Segundo pilar, sentimento. E aqui é onde o bicho pega, né? Porque nós somos analfabetos emocionais. Nós não estamos habituados a falar e identificar os nossos sentimentos, né? Nós estamos habituados a simplesmente julgar o outro, tá? E são poucas as palavras que a gente conhece para identificar esses sentimentos. Eu deixo aqui uma dica, né? Que é um desenho que chama Divertidamente. Lá fala de 5 sentimentos que são básicos. Então fala sobre a alegria, tristeza, medo, nojo e raiva, tá? Então são 5 sentimentos bem primitivos que todo mundo tem, mas existem uma infinidade de outros sentimentos. A gente tem um vocabulário muito vasto para julgar o outro, mas quando é para falar dos nossos sentimentos, a gente não sabe expressar direito. A gente não sabe dizer o que está sentindo, tá? Eu percebo isso nos atendimentos clínicos, em conversa com amigas, enfim, e até você mesmo, se você se olhar, né? Ah, como é que você tá? Tô bem. Mas como é que você tá se sentindo? Ah, eu não sei, eu tô esquisita, eu tô estranha. Tipo, esquisito, estranho, não é sentimento, né? Hoje eu coloquei um post falando e dando algumas dicas, né? Tem uma lista vasta sobre isso, de como você
provavelmente se sente quando as suas necessidades são atendidas e como você se sente quando as suas necessidades não são atendidas, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Então, quando as suas necessidades são atendidas, provavelmente você se sente calma, confiante, motivada, animada, feliz, né? Valorizada, tá? Quando as suas necessidades não são aceitas, muito provavelmente você se sente frustrada, magoada, decepcionada, você se sente chateada, desmotivada, entre outros sentimentos. Dá a impressão que tudo isso é sinônimo, mas não é. Observe e procure fazer esse exercício de se observar o que você está sentindo, como você está sentindo, como é isso no seu corpo, em que região do corpo vem esse sentimento, qual que é o tamanho desse sentimento. Tá? Como que esse sentimento se expressa e no seu corpo, né? É demonstrado no seu corpo fisicamente, tá? Como que você se sente quando se sente desse jeito. Então, começar a pensar sobre isso vai te ajudar muito a identificar os seus próprios sentimentos e conseguir ter empatia para identificar os sentimentos do outro. E, se você é mãe, vai te ajudar a ajudar o seu filho a identificar o que ele está sentindo. Tá? Claro, no começo, até pelo próprio vocabulário da criança, a gente acaba resumindo, né? Muitas coisas acabam virando raiva, muitas coisas acabam virando alegria, muitas coisas acabam virando tristeza. Então, conforme o tempo vai passando e essa criança vai se conhecendo e você vai ajudando, ela vai conseguindo dissecar esses sentimentos, né? E desdobrar esses sentimentos. Então, a raiva pode virar irritação, frustração, decepção, nervosismo, ansiedade, tudo tá na conta da raiva, né? Aos poucos a gente vai desmembrando isso, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, primeiro observação, depois sentimento. Se você fala assim, olha, você sempre me ignora, muito provavelmente o outro já sentiu isso como um ataque. Né? Sempre quando? Quando que eu te ignoro? O que é te ignorar? Sabe? Se sentir ignorada não é um sentimento. Então, quando você se sente ignorada, o que você sente? Você se sente triste? Você se sente frustrada? Você se sente rejeitada? Né? Como você se sente quando pensa ou acha que está sendo ignorada, tá? Terceiro pilar, então, que é o pilar das necessidades. Como eu falei, todo mundo tem as suas necessidades que podem ou não ser atendidas. Normalmente, quando a gente precisa se comunicar, ou quando a gente grita, ou quando a gente ataca o outro, é uma tentativa de comunicar uma necessidade que não está sendo atendida. Da mesma forma, se a gente se colocar do outro lado, quando o outro grita, quando o outro ataca, quando o outro se comporta de um jeito inadequado, ele está tentando comunicar uma necessidade que não está sendo atendida. Se eu ajudo o outro a expressar essa necessidade, a comunicação flui com muito mais empatia. Tá? E o outro vai sentir muito mais facilidade de se comunicar com você, porque ele percebe que é acolhido, que é compreendido e que tem as suas necessidades satisfeitas. Como que eu vou expressar essa necessidade? Né? É importante que você coloque de tal forma, olha, isso é importante para mim, ou eu gostaria de garantir que, tá? Quando você expressa essa necessidade. Então, o exemplo do ignorada. Olha, quando a gente está conversando e você não me responde, eu me sinto triste, porque é importante para mim saber que eu estou sendo compreendida, saber que você está me ouvindo, saber que você aceita. Eu gostaria, e aí a gente já entra então no quarto pilar, que é o pedido, tá? Depois que eu observei, disse o que está acontecendo, falei do meu sentimento, e falei da minha necessidade que não está sendo atendida, você vai fazer um pedido. Então, eu gostaria que você me respondesse quando eu te pergunto. Ou eu gostaria que você me dissesse se você está disposto a ter essa conversa agora ou não. Ou, enfim, você não vai fazer uma exigência, você não vai mandar, você não vai colocar uma ordem, você vai fazer um pedido. Quando a comunicação está estabelecida de uma forma empática, o outro vai colaborar em atender às suas necessidades, porque ele entendeu,
porque faz sentido para ele, porque você mostrou as suas vulnerabilidades e mostrou as suas necessidades e ele percebe que ele também tem as vulnerabilidades e necessidades deles não atendidas. Então, provavelmente ele vai estar disposto a atender o seu pedido. Diferente se esse pedido vem como uma ordem, ou se, quando criança principalmente, mas adulto também, em relacionamento, se a pessoa percebe que ao cumprir ou não aquela ordem, ele vai ser punido, ele vai se sentir culpado, julgado e tudo mais, com certeza essa pessoa vai se retrair, vai dar um passo atrás aí, e a comunicação não foi bem estabelecida, tá? Então, novamente, 4 pilares, olha eu aqui, né, parecendo criança, 4 pilares: observação, sentimento, necessidade e pedido. Observo e faço uma observação acerca do que de fato aconteceu ou do que o outro falou, sem juízo de valor. Falo sobre o meu sentimento, como eu me sinto quando, tá? Então, fale sobre o sentimento. E eu compartilhei, e tenho muito mais materiais para compartilhar com relação a listas de sentimentos que às vezes a gente nem pensa. É preciso sim melhorar esse vocabulário com relação a sentimento. As necessidades que não estão sendo aceitas, tá? E você conseguir expressar direito, né? Expressar de uma forma clara qual necessidade sua não está sendo atendida naquele momento, e o pedido, como que você convida a pessoa a colaborar com você, tá? Gente, fazer isso, né, falando parece tudo muito fácil, mas não é. Tanto que eu comentei no começo da live que existem cursos e formações sobre comunicação não violenta. Mas essa live é um convite para despertar você a pesquisar mais sobre o assunto, a querer conhecer mais e tentar colocar isso em prática. Já aviso, no começo vai parecer muito artificial. Você vai ficar, né? Peraí, não. Então, eu tenho que fazer, primeiro a observação, depois o pedido, não, depois a necessidade, tá? No começo vai ser muito artificial. Essa separação acaba sendo também um pouco didática. E aos poucos você vai sentindo uma diferença na sua forma de se comunicar. Quando você está disposta a expressar a sua vulnerabilidade, quando você está disposta a expressar o seu sentimento ou tentar explicar o que você gostaria que a pessoa fizesse, por que aquilo é importante para você. Então, começar a se comunicar dessa forma já é um passo muito importante para praticar a comunicação não violenta e despertar essa empatia no outro, né? A Carol falando, na prática é um grande desafio mesmo, tá? No começo é artificial e no começo vai parecer mecânico, mas principalmente se os dois estiverem engajados aí, né, no caso de casal, se os dois estiverem engajados e dispostos e conhecedores da teoria, no começo vai soar estranho, mas depois um vai ajudando o outro a colocar em prática, né? Então, quando você percebe que a pessoa tá lá tentando se expressar, mas tá com dificuldade, você pode ajudá-la, falando, então eu percebo que você tem talvez a necessidade de se sentir acolhida. É isso mesmo? Né? Como que eu posso te ajudar a se sentir acolhido? Como que eu posso te ajudar a se sentir acolhida? Tá? Então, quando os dois têm conhecimento desses pilares, fica mais fácil de um ajudar o outro a se comunicar, a se expressar e, consequentemente, ajudar a criança a começar a se expressar dessa forma, a começar a identificar as necessidades dela que não estão sendo aceitas, tá? Isso desde bebezinho, né? E gente, aplicar a comunicação não violenta na fase de 2 aninhos da criança, quando a criança tá na fase da birra, sabe? Ajuda muito, porque o que ela mais precisa naquele momento da crise emocional é entender o que está se passando com ela. E quando você ajuda ela a verbalizar, a comunicar o que está se passando com ela, as necessidades dela, a fazer um pedido, a mostrar para ela como que ela vai lidar quando ela tiver com raiva, o que é aceitável, o que não é aceitável, tá? Vocês vão ter um ganho muito grande mesmo. Lembrando que quando a gente faz um pedido, a gente foca no positivo, né? E aí também já trazendo um pouco da disciplina positiva. Eu não vou ficar falando sobre o que eu não quero, né? Foca em falar aquilo que você quer, aquilo que pode, aquilo que você gostaria que acontecesse, tá?
Carol falando, além, obviamente, esperamos que o outro perceba que estamos mudando o perfil de comunicação. Então, o outro não tem bola de cristal, é preciso falar, tá? Verbalizar, falar, olha, eu conheci um conceito interessante, eu gostaria de compartilhar com você, o que você acha, eu acho que vai facilitar bastante pra gente se comunicar de uma forma cada vez melhor, né? Casal e com filhos mesmo pequeno, porque somos espelhos para eles, é isso mesmo. Então, a gente é exemplo, né, para essas crianças e pro bem-estar também, né, e da forma como você vai se comunicar com a sua mãe, com a sua amiga, com o pessoal no trabalho. Então, quando você passa a se comunicar dessa forma, você vai perceber que as pessoas vão ser mais empáticas com relação a você. Novamente, gente, não é fácil, é treino, como qualquer outra habilidade aprendida, tá? Saber se comunicar é uma habilidade aprendida. A gente aprende a linguagem lá por volta de 1 ano e meio, 2 anos, e a gente vai aprimorando essa habilidade. Então, saber e conseguir se comunicar de uma forma não violenta é uma habilidade aprendida. E como qualquer outra habilidade, é treino, é repetição, é tentativa e erro, porque vai ter muito erro, vai ter muita derrapada, vai soar, né, vai soar mecânico, sabe? No começo vai ser super esquisito, mas com o tempo e com a prática vai se tornando de uma forma mais natural, tá bom? Então, retomando, observação, fale sobre o que aconteceu exatamente, o que você observou, ou parafraseie a fala da pessoa. Fale sobre o sentimento que provavelmente você está sentindo ou que você acredita que o outro está sentindo, confirme se é isso mesmo. Melhore o seu repertório aí de vocabulário de sentimentos. Existem muito mais sentimentos do que só raiva, tristeza, alegria, medo e nojo. Necessidades, procure entender quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas, que não estão sendo satisfeitas, tá? Muitas vezes essas necessidades que não estão sendo atendidas moram lá na infância, tá? Tem morada lá na infância. Então, o que aconteceu lá atrás que fez com que você se sentisse inadequada, que fez com que você tenha essa necessidade de ser aceita pelo outro, que faz com que a opinião do outro seja tão importante para você a ponto de te paralisar, de você não conseguir dar um passo se não for pela validação do outro, tá? Então, trabalhar essas necessidades é algo muito importante mesmo, porque você se conhece melhor, sabe aonde que o bicho pega para você e por quê, e o que você pode fazer a respeito. Não somente, né, ficar acreditando aí no pedido e colocar no outro a responsabilidade por atender às suas necessidades, porque muitas vezes a responsável por atender às suas necessidades é você mesma, agora que já tá adulta, Sinto lhe informar. Tá? Nem sempre é fácil. Claro, tem necessidade que a gente precisa do outro, mas tem muitas necessidades que é você a responsável por ir atrás e fazer acontecer, tá bom? E quando a gente fala então do pedido, é a gente conseguir comunicar o que a gente gostaria que acontecesse, né? O que é de fato importante para você, sem exigir alguma coisa, simplesmente comunicando aquilo que você gostaria que acontecesse, tá? Tentando aí um acordo, tentando juntos encontrarem uma solução, sempre trazer o outro para a solução. Legal? Fez sentido para vocês? Como eu tenho dito, a ideia aqui é que essas lives sejam cada vez mais curtas, porque eu sempre subo a live depois no YouTube. Então as outras pessoas conseguem assistir. No YouTube as pessoas tendem a preferir vídeos mais curtinhos. Laurice falando, aquele chacoalhão que eu adoro. Ai, sua linda! Quem sabe, né? Quem é minha paciente sabe o quanto que eu dou uns chacoalhões assim mesmo, né? Então a responsabilidade por atender às suas necessidades são suas, ou por comunicar ao outro de uma forma assertiva, até que você consiga a colaboração dele ou dela para atender às suas necessidades também. Fez sentido por aí? Legal? Como eu disse, a ideia aqui não é ser uma aula, né? Não é dar um curso de comunicação não violenta, até porque a gente não tem tempo, a gente não precisaria de práticas, exercícios, mas recomendo muito, tá? Recomendo muito esse livro. Se você quiser, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem que eu te mando esse livro e outros materiais que vão te ajudar aí a começar a colocar a comunicação não violenta em prática.
Legal? Que bom que vocês gostaram, que fez sentido para vocês. E é isso, gente. Continue acompanhando os posts dessa semana, né? Por enquanto eu só escrevi sobre sentimento, sobre observação e sentimento. Amanhã tem um post falando sobre as necessidades e na sexta-feira um post falando sobre o pedido. E aí eu encerro a semana de comunicação não violenta por aqui. Marca quem você acha, né, nos posts e também nessa live. Você pode colocar o @ aqui da pessoa no Instagram que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Aproveita e marca o bem, né? Marca aquela pessoa que você acha que vocês podem juntos trocar e melhorar aí essa comunicação. Legal? Gente, beijo pra vocês. Qualquer coisa me manda mensagem, eu estou sempre super à disposição para ajudar vocês. Beijo! Tchau, tchau!